Olá, gente, tudo bem? Que bom estar aqui no Memorial Casa mais uma vez com vocês. Eu queria orar com vocês, se você puder fechar seus olhos. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso, um dia onde o Senhor cuidou de nós, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu proteção. E nós temos o privilégio, Senhor, de sermos chamados os Teus filhos, Pai. Obrigado pela filiação que temos em Ti. Obrigado, Deus, por toda a maturidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos processos da nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agora, Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nesse culto, que a Tua presença possa ser real nas casas das pessoas, aqui nesse estúdio, nesse lugar, que a Sua presença ela possa ser abundante e ela, Pai, possa nos levar. Espírito Santo nos leva até esse lugar de adoração, até o santo lugar, para que possamos adorar a Jesus em espírito e em verdade. Então, por favor, Senhor, permita-nos entrar em Sua presença e oferecer os nossos sacrifícios, sacrifícios de lábios que confessam Teu santo nome. Ajuda-nos nesse período de adoração, de louvor, que possamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração, adorando o Senhor na beleza da Sua santidade. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo nas casas das famílias que estão assistindo essa live, esse culto, e que o Senhor seja adorado, glorificado em todos os momentos. Essa é a nossa oração, te convidando para esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a você abrir o seu coração e abrir a sua boca também, e poder adorar a Jesus em espírito e em verdade. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que bênção a gente poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, poder entregar o nosso coração para Ele, cantar essas verdades maravilhosas que os louvores trazem, as profecias bíblicas que os louvores trazem. Isso possa ser uma constante em nossas vidas de adoradores. E eu queria te convidar também a adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Você que se sente preparado, você sente que esse é um momento ideal para que você possa fazer isso, tem na tela um QR Code, né? Contribua segundo o que Deus propôs em seu coração, não com pesar, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então entregue o seu louvor, a sua adoração, mas também contribua. Nós temos tantos projetos na igreja, tantas coisas para fazer, nós temos aí um grande projeto a seguir, né, que nós estamos orando
para que a gente possa adquirir um novo espaço, e Deus tem trazido tantas bênçãos para nós. Eu queria te convidar a você também contribuir com essa obra, para que nós possamos edificar o reino juntos. Então vamos para a palavra. Você está com a sua Bíblia aí aberta, fica com ela aí em Mateus 4, 1 a 11, que vai ser o texto básico para nós compartilharmos essa palavra. Eu queria compartilhar sobre as tentações ou a tentação de Jesus. A gente pode extrair aqui vários princípios espirituais para a nossa vida. E eu queria compartilhar isso que Deus colocou no meu coração. Há um bom tempo eu preguei essa ministração na Memorial, e eu senti de compartilhar mais uma vez com vocês, visto que a tentação é algo que acontece na vida do cristão todos os dias. Todos os dias eu e você somos tentados pelo diabo. E isso é uma coisa natural para quem é filho de Deus, para quem é servo do Senhor. A tentação bate à porta. E a gente precisa estar preparados para entender como que o diabo atua nessas áreas da tentação. E eu queria compartilhar com vocês 3 áreas da tentação. Mas antes eu queria ler o texto com você, onde Jesus é tentado, que está em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 a 11. A Bíblia diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o vieram e o serviram. Eu creio que você conhece essa história desde pequenininho, né, da tentação de Jesus. Ele foi tentado, Jesus foi tentado por Satanás, e lembrando que quem levou Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. Se você olhar no verso 1, está dizendo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E eu creio que dentro desse texto nós podemos tirar 3 princípios para vencer a tentação. A palavra tentação, no grego, é a palavra peirasmos. E eu fiz uma pesquisa do que significa essa palavra. Quando a gente quer entender com mais profundidade o que uma palavra quer dizer, nós procuramos na tradução original, que no caso o texto foi escrito em grego. E a palavra peirasmos, que é tentação, a palavra grega para tentação, significa uma tentação interna de pecar, ou uma atração para o pecado, que seja decorrente de desejos ou das circunstâncias externas. E também, peirasmos é a prova da fidelidade, integridade, virtude e constância do homem. Lembrando que tentação não é pecado,
Tentação é peraí que eu vou... Tem que cortar. O que é tentação? Não é pecado. Tá. Lembrando, irmãos, que tentação não é pecado. Tentação é uma tendência ao pecado. Não é algo ruim, porém é algo que nós precisamos nos livrar. A tentação tem dois caminhos. Eu posso cair em tentação, ou eu posso ser tentado e eu posso superar a tentação e crescer como Jesus fez. E antes de mais nada, primeiramente eu quero deixar claro que nenhuma tentação vem de Deus, irmãos. Você não pode dizer, Deus me tentou. Lá em Tiago 1,13, o escritor diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, ok? Vamos deixar claro esse princípio. Deus não tenta ninguém e ponto final. Muitas pessoas acham, por que Deus deixou eu ser tentado? Deus não tem parte com a tentação. Deus ele não tem nenhum objetivo em tentar você e fazer você cair. De Deus não há nenhuma habilidade para o mal ou para fazer com que você peque. Pelo contrário, Deus quer que você vença a tentação da mesma forma como Jesus venceu. Nosso Pai não tem compromisso em nos fazer cair. Você pode dizer essa frase? O meu Pai não me quer ver caído. O meu Pai quer ver eu prosperando, quer ver eu vencendo as tentações. Ele deseja, meu querido, ele deseja que você e eu, todos nós, sejamos santos e irrepreensíveis. Está lá em Colossenses 1, do verso 21, 23, depois você pode abrir. Deus não tenta, mas Deus prova a gente. Observe esse texto em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, lembrando, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova a todos. Está aqui a prova. E ele pede para a gente se alegrar com a prova de Deus. Considere um motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações. Porque que a provação produz perseverança. E o que a perseverança faz? A perseverança faz uma ação completa na nossa vida, a fim de que a gente seja maduro, sem nos faltar absolutamente nada. Então, saiba diferenciar, irmão, tentação e prova. Eu queria que você dissesse essa frase comigo. Tentação é algo ruim, porque produz pecado. Tentação é algo ruim, que produz pecado. Mas a provação é algo bom, que produz perseverança. Eu vou repetir essa frase. Tentação é algo ruim, que produz pecado, se cairmos, né? Agora, a provação, que é vencer a tentação, é algo bom, que produz a perseverança. Amém? Pastor, de onde que vem o pecado, pastor? Talvez você está perguntando, né? Irmãos, essa é a segunda coisa que eu gostaria de esclarecer. O pecado não vem de Satanás, ok? O pecado vem de nós mesmos. Tem gente que peca e fica colocando a culpa de Satanás. Tem gente que cai em pecado e fala a culpa é do diabo. Saiba que a responsabilidade do pecado é minha e é sua, não é do diabo. Olha o que a carta de Tiago diz a respeito disso, está lá em Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Não é a cobiça de Satanás, é a própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Irmãos, por favor, coloque amor nas minhas palavras. Essa é a palavra do nosso pastor, né? Mas coloque a mão nas minhas palavras, ouça isso com carinho. Não transfira a culpa do seu pecado para Satanás. Não transfira a sua transgressão para o diabo. Observe o que Jesus disse a respeito disso, Mateus 15, 19. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos e os falsos testemunhos e as calúnias.
Da onde que sai? Do nosso coração. A tentação não é pecado, mas todo pecado vem de uma tentação. Consegue pensar um pouquinho nisso? Vem refletir comigo aqui. A tentação não é pecado, mas todo pecado que aconteceu veio de uma tentação. E se a gente olhar para o texto da tentação de Jesus, nós podemos perceber que ele foi tentado 3 vezes, ou em 3 áreas da vida de Jesus. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Ele é o único homem nessa terra, é a única pessoa que passou por essa terra que não pecou, e é nele que nós depositamos toda a nossa confiança, fé, esperança e amor. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Ele não pecou, ele foi santo até o último momento da sua vida em carne e continuou sendo santo, ele é santo para sempre. E é por isso que os anjos declaram que ele é santo, 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 e nós juntos declaramos que ele também é santo, santo, santo. Mas eu gostaria que vocês observassem algo no texto, algo muito importante. O diabo ele começou a tentar Jesus usando uma frase: se tu és o Filho de Deus. Olha para o texto. Satanás começa a dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus. E essa é a terceira coisa que eu gostaria que ficasse claro antes da gente prosseguir. O objetivo da tentação é fazer você esquecer da sua identidade de filho de Deus. O maior objetivo da tentação não é apenas você pecar, porque pecado tem perdão, está em Cristo. Mas há algo pior do que o pecado que a tentação promove em nós quando caímos, é que ela nos faz esquecer de quem somos em Cristo. Se existe algo que Satanás deseja, é que você não se lembre de quem você é. E você é filho amado, você é filha amada. Somos queridos, amados filhos de Deus. E é isso que o diabo quer fazer, ele quer enterrar, quer nos enterrar a nossa identidade usando as tentações dessa vida, nos afastando do Pai. E observe a advertência do apóstolo João, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, esse texto é um texto extremamente básico para a nossa vida de santificação, para a nossa vida para vencer as tentações. Anota esse texto, 1 João 2, 15 a 17. Queridos, nós somos tentados diariamente, ou pela cobiça da carne, ou pela cobiça dos olhos, ou pela ostentação dos bens. Diariamente nós somos tentados nisso, nessas 3 áreas. Basicamente, as nossas tentações são nesses 3 aspectos. Cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação da vida, ou ostentação dos bens. E é isso que nós vamos falar hoje. Queria compartilhar com você. A cobiça da carne é a primeira esfera da tentação. E foi assim que o diabo tentou Jesus. Olha que interessante. A primeira esfera da tentação é transformar pedras em pães. O que significa isso para mim? Transformar pedra em pão é ser independente de Deus. Talvez você se pergunte: pastor, poxa vida, qual o problema, né, de transformar pedras em pães? Afinal de contas, Jesus estava com fome, né? Jejuou 40 dias e 40 noites, meus irmãos. Você fica pensando, pô, o que tem? Nada a ver, né? Era só um pãozinho. Mas não é nada disso, meus irmãos. A nossa consciência religiosa, às vezes fica em dúvida, né, a respeito de jejum, né? E talvez diria que Jesus pecaria se ele comesse os pães num período de jejum. Não é essa a questão. Não é o ato de transformar a pedra em pão e comer os pães que faria Jesus pecar. Essa não é a questão. Né? E nem do fato de Jesus ter jejuado faria ele ser mais santo. A questão não é o jejum que estava fazendo Jesus ser mais santo. O grande problema de transformar pedras em pães seria a concessão que Jesus faria ao ouvir e concordar com o diabo.
E eu queria que você se colocasse agora no lugar de Jesus. Coloca aí no lugar dele. Imagina você com fome, jejum, 40 dias, 40 noites em um deserto. Você transformaria as pedras em pães? Muitos dirão, mas era Jesus, né, pastor? Jesus era Jesus, Filho de Deus, Verbo encarnado, Deus Emanuel. Ele aguenta jejum de 40 dias. Ele suportou ali porque ele era Deus, sabe? Eu queria dizer algo. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 a 8. Quando o apóstolo Paulo nos chama para algo incrível, ele diz assim, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu queria dizer para você, que talvez pensou, foi fácil para Jesus, porque ele estava ali no deserto, ele era Deus, então ele deu o migué, né? Ele fez uma mágica ali por ser Deus. Filipenses está dizendo que ele não se usurpou por ser igual a Deus, ele não usou dos seus poderes de Deus. Jesus no deserto, ele era 100% homem, sentia fome sim. O desejo da carne de Jesus era de se alimentar, irmãos. Por isso que ele suportou a tentação. Mas ele sabia quem o havia levado para o deserto. Jesus sabia quem tinha levado ele para o deserto. Ele tinha o poder de transformar aquelas pedras em pães, irmãos? Tinha. Mas ele também sabia que havia um propósito do Pai para o Filho de Deus. Jesus sabia o porquê que ele estava ali naquele lugar. E quantas vezes eu e você, nós decidimos transformar nossas pedras em pães? Quantas vezes a gente decide por nós mesmos, a gente dá aquele jeitinho, não ora, não depende de Deus. A gente simplesmente transforma as nossas pedras, dá o nosso jeito, sem depender de Deus. Tem gente comendo pedra achando que é pão, irmão. Tem gente achando que eu dei meu jeito, tem gente que foi enganado. De fato, eu e você, nós cremos nisso. Jesus poderia transformar as pedras em pães e saciar sua fome, mas isso geraria um ambiente de concordância com Satanás e independência de Deus. Eu queria dizer algo para você. Todas as vezes que eu abro concessões com o diabo, eu me torno independente de Deus. Eu vou repetir essa frase para você. Todas as vezes que eu abro concessão com o diabo, eu me torno independente de Deus. Irmãos, como que Jesus venceu a primeira tentação, ou a primeira esfera da tentação? Usando a palavra de Deus. Observa o texto. Quando Satanás tentou Jesus na primeira esfera, ou seja, na tentação da necessidade física da fome, Jesus ele foi enfático ao dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que é tão difícil a gente se livrar daquele pecado diário, daquele pecado de bolso? Porque a gente não tem a revelação a respeito de quem Deus é, irmãos. E o que é revelação? Revelação é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você tem os princípios da palavra. Quando você entende quem Deus é, você aprende quem você é também. Você entende os seus limites. E você sabe que você não é um super-homem. Jesus que era Deus, Jesus que era o Senhor, ele teve que se usurpar por ser igual a Deus, mas dependia do Espírito Santo para vencer aquela tentação. E da mesma forma, eu e você também podemos vencer a tentação. Tem muita gente na igreja, sabe, com muita informação de quem Deus é. Tem muita gente dentro das nossas igrejas dizendo, eu sei quem Deus é, mas muito mais do que Deus deseja que você o conheça apenas informações de quem Deus é, Deus quer que você tenha uma revelação de quem Ele é, muito mais do que informações a respeito do que Deus é, ou do que Ele faz, ou da personalidade dele, de o que Ele gosta, do que Ele não gosta. Deus quer ter uma intimidade com você. Deus quer ter Ele quer te dar uma revelação de quem Ele é. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço a sua santidade,
mais eu conheço quem eu sou. Quanto eu mais me aproximo de Deus, quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais eu vejo a sua santidade, mais impuro eu percebo que sou. Então nós precisamos entender isso, que não é apenas uma informação a respeito de quem Deus é, não é apenas mais uma teologia, mas é intimidade e relacionamento com Deus que vai fazer a gente vencer as tentações. Você acha que Jesus não era íntimo de Deus? Ele era o Filho de Deus, o primeiro, o unigênito do Pai, que se tornou primogênito de muitos irmãos. Cristão que lê e medita na palavra tem forças para vencer a tentação na primeira esfera. Vamos ler Salmos capítulo 1, verso 1 e 2? Olha o que a Bíblia diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nós vencemos a cobiça da carne quando estamos fortalecidos pela palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a segunda esfera da tentação que eu queria compartilhar com vocês, baseados no texto, é se jogar da parte mais alta. Lembra que Satanás levou, eu fico tentando imaginar como que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo, ou até a parte mais alta do templo. Já parou para pensar um pouco nisso? Como que Satanás fez isso? A palavra de Deus diz, o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito, dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Observem esse texto que a gente acabou de ler, gente. Satanás usou o texto de Salmos 91, verso 11 e 12, para oferecer uma glória momentânea para Jesus. Vamos dar uma lida em Salmos 91, 11 e 12? Olha o que a Bíblia diz. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O templo, irmãos, era um lugar público, muito movimentado. Diariamente as pessoas passavam por ali para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Então, com certeza, um lugar onde passavam milhares e milhares de pessoas. Agora imagine a cena aqui comigo. Jesus pula do pináculo do templo, os anjos se manifestam, pegam Jesus no ar e colocam ele segurança no chão perto do povo. Que cena, hein, pessoal? Botou a imaginação aí? Todos ficam impressionados, certamente iam crer, na hora eles iam acreditar, Jesus é o Filho de Deus, não tem como, vocês viram os anjos se manifestando, realmente se cumpriu, Salmos 91, ele é o Messias. Seria um momento de glória, não seria? Mas apenas uma glória momentânea, porque toda glória momentânea é vanglória. Toda glória que é do momento, ela é apenas uma vanglória. E toda vanglória é uma glória vã. Vou repetir para você entender. Toda glória de momento é vanglória. E toda vanglória é uma glória vã, passageira. A vanglória, meus irmãos, é uma necessidade da nossa alma doente. Todos nós, eu e você, nós temos necessidade de vanglória, de uma alma doente. Sermos notados, curtidos, apreciados, queridos por todos, não é verdade? Quem que não gosta de um elogio? Quem que não gosta de uma glóriazinha, né? A alma ama isso. E entenda que eu não estou dizendo que é errado se sentir querido. Não é essa a questão. O problema é você ter a necessidade de se sentir querido, de se sentir apreciado o tempo todo, né? Nesse tempo de mídias sociais, o que a gente mais vê são pessoas desejosas por vanglória. Quanto mais curtidas, mais saciado eu fico. Se meu post teve poucas visualizações, eu entro em depressão. Enfim, você já conhece esse tipo de pessoa, né? Eu tenho uma frase que eu queria compartilhar com vocês aqui. A autoexposição em troca de likes é um retrato da nossa sociedade que pula dos pináculos dos templos,
que se jogam nas redes sociais vazias, onde um post vale mais do que a realidade. Jesus ele foi tentado nessa segunda esfera existencial, a vanglória. Olha o que Jesus diz a respeito disso, Mateus capítulo 6, verso 1 a 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Não anuncie isso a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de terem a sua recompensa. Eu lhes já asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que te vê no secreto, o recompensará. Seria muito mais fácil, né? Muito mais fácil para Jesus ganhar fama rapidamente, se jogando do pináculo do templo. É o caminho mais rápido. Mas ele sabe que a verdadeira glória dele não era a glória dos homens. A glória do Filho era agradar o Pai. Então, como Jesus, a gente precisa desejar a glória do Pai, glorificar ao Pai e não se glorificar, não ter a vanglória. Como Jesus venceu a segunda esfera da tentação? Mais uma vez, com a palavra. Nós vencemos a cobiça dos olhos quando colocamos os nossos olhos na palavra de Deus e na glória de Deus. Eu gostaria que você lesse aí Romanos 11:36. Você pode ler comigo esse texto, você conhece ele de cor. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém por isso? Vamos caminhando para a terceira e a nossa última esfera da tentação. Graças a Deus, né? Vamos terminar esse assunto logo. A terceira esfera da tentação é adorar o que não deve ser adorado. Amar os bens deste mundo. Mateus 4, 8 a 9 diz, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que audácia, irmãos! Que audácia do diabo, pegar o Filho de Deus, transportar o Filho de Deus para o lugar mais alto, o monte mais alto desse mundo, e mostrar todos esses tesouros e dizer, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muito audacioso esse diabo, hein? Mas essa é a terceira área que Jesus foi tentado, a ostentação dos bens. Como sabemos, Jesus ele não tinha conforto, ele não tinha regalias. A gente pode ver nos evangelhos que Jesus ele não tinha nenhum meio de locomoção. Ele sempre andava a pé. Né? Lá em Mateus 21 a 3, né, ele tinha um jumentinho e entrou em Jerusalém com esse jumentinho, mas fora isso, praticamente 90% da sua caminhada, a sua peregrinação foi a pé. Né? Então, assim, olhando aí, até o jumentinho de Jesus era emprestado, ele nem jumentinho ele tinha, ele pegou emprestado. Jesus não tinha residência própria. Quando Jesus saiu da casa dos seus pais, ele não tinha nem onde morar, ele não tinha moradia fixa. Jesus ele ficava hospedado nas casas dos discípulos, dos seguidores, né? Lá em Mateus 8, 19, 20, Jesus ele fala, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Então Jesus não tinha residência fixa. Né? Então a gente vê um Jesus sem ostentar nenhum bem material. Ele era simples e humilde. O Rei dos Reis, o dono de todas as coisas, escolheu viver de forma dependente do Pai dele. E com isso,
Eu não quero dizer para você que é errado a gente ter coisas. Não vejo problema em gente ter bens, ter casa, carro e outras coisas que a gente deseja. E uma vez eu disse a um amigo, né, há 10 anos atrás, eu disse assim para ele, o lugar do dinheiro não é no nosso coração, é no nosso bolso, né? Mas eu não estou aqui pregando um voto de pobreza. Eu estou aqui dizendo que a gente precisa colocar as coisas nos lugares certos. E Jesus tinha isso muito claro no coração dele, que a ostentação das coisas desse mundo não era para ele, porque ele tinha algo mais precioso na vida dele, que era a glória do Pai. Então eu queria dizer para você, sabe, seja dono do material, mas não permita que o material seja seu dono. Amém por isso? Jesus ele foi tentado por Satanás a trocar a sua dependência do Pai por todos os reinos do mundo, quando ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então eu queria dizer algo para você, meu querido, minha querida. O ato de depender de Deus é um ato de adoração. Você sabia disso? Olhando para esse contexto de tentação, de palavra, de dependência, o ato de depender de Deus é um ato de adoração a Deus. Jesus ele venceu a terceira esfera da tentação, dizendo, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O nosso maior problema é lutar contra a tentação com as armas erradas, sabia disso? A gente acha que vai tentar lutar com o diabo na força da nosso argumento, daquilo que a gente acha. A gente usa muitas armas erradas e por conta disso nós caímos em tentação. Tentamos lutar com Satanás com os nossos argumentos, com a fé dos outros, muitas vezes. Mas Deus deixou armas espirituais para usarmos em nossas batalhas espirituais, nas nossas tentações. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3 e 4, ele diz o seguinte, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha isso. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Jesus venceu as tentações com a arma certa, a palavra de Deus. Jesus ele usou a arma certa, a Escritura, a revelação do Pai na palavra. Quando vierem as tentações sobre a sua vida, quando vier as tentações sobre a minha vida, eu preciso entender que é a palavra de Deus que é a espada do Espírito. O último texto aqui, para nós encerrarmos, Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então foi o que Jesus fez. Ele resistiu ao diabo. Até o último momento. Ele teve fome, ele poderia ter cortado o caminho, ele poderia ter se submetido às propostas da tentação, mas ele não se submeteu porque ele era dependente do Pai e porque ele usou a arma certa que é a palavra de Deus. Resistir é lutar, não ceda, vá para cima com o poder da palavra do Espírito Santo. Se você resistir, saiba que no final as suas necessidades serão supridas pelo Pai. Jesus resistiu e foi servido por anjos, sabia disso? Leia comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, essas três esferas da tentação, elas podem ser vencidas, porque pela palavra e pela dependência de Deus, nós podemos todas as coisas. Então que você, ao ser tentado, você use da palavra de Deus para que você tenha vida e vida em abundância. Deus abençoe você, que o Senhor possa te dar as palavras certas. Quando no momento da tentação ela vier, você as use e vença para a glória de Deus. Deus abençoe você.